A sacerdotisa Lakshmi Premadeva ligou hoje para mim falando a respeito do medo que paira no ar quando dezembro chega. Para ela, dezembro chega sempre, todos os anos, desde sempre, destruindo os laços afetivos, prejudicando a família, prejudicando o lado financeiro, a saúde. Coisas terríveis acontecem em dezembro. E quando eu encontrei, era uma pessoa que buscava ter um amor, era uma mãe solo, era uma pessoa que queria ter uma estabilidade financeira, e de repente ela alcança tudo isso, porém no mês de dezembro acontecem coisas que ela não pode prever, e daí o terror que ela tem desse mês. Então ela ligou para mim chorando e dizendo como é que eu poderia fazer para ajudá-la. Como você vai me ajudar? Você que estuda tanto, que é meu mestre, como você vai me ajudar a combater o mês de dezembro? Pois bem, fez ela semana passada uma consulta de tarô. E ela queria saber qual era o grande mistério. Qual o grande mistério? O que acontece em dezembro? E aí eu peguei o tarô grego, o tarô mitológico, e peguei fazer a cruz. Vamos fazer a cruz certa, fazer uma cruz e trabalhar com aquelas 10 cartas dentro daquela cruz. E ali a gente foi descobrindo que nesse período de dezembro ela era regida por Perséfone. E Perséfone, para quem não sabe a história, é um ser, uma mulher que foi sequestrada por Hades, o deus dos abismos, segundo os gregos. E por isso a sua mãe Deméter, a Gaia, a terra, ficou desesperada e aí a terra toda entrou em agonia, com terremotos, maremotos, tudo que era moto. Então foi que Hades veio conversar com ela porque o choro dela, as lágrimas dela estava prejudicando até o próprio abismo. Resolveram-se que a Perséfone poderia passar 6 meses no Hades, ou inferno, e 6 meses na Terra. Então, é com isso que nascem, pois, as estações do ano, segundo a mitologia grega. A Deméter se encontra com sua filha e nós temos primavera, outono, e acontecem as chuvas e regam as plantas e etc. Então, ela tem esse arquétipo grego e ao lado dela, exatamente sobre a cabeça, saiu o Hades, que é justamente esse deus dos Países Baixos, esse Deus terrível. Ou seja, em dezembro acontece a união entre Perséfone e Hades. É quando ali no jogo dela, quando Perséfone se despede de sua mãe na Terra e volta para os braços de Hades durante esse período. Então, aquilo que fica na Terra é só a sombra. E é essa sombra exatamente que vai, né, desse arquétipo que vai machucando e cortando e quebrando os laços e prejudicando a saúde da sacerdotisa. E aí, como eu disse, ela quis ajuda, quer ajuda. E sempre eu tentei descobrir o que era isso. Sempre, quando chegava dezembro, ela entrava em desespero e, para isso, eu fiz o meu ebó ebori,
em casa de Pai de Santo, que não me viu como uma pessoa, porque quis me tirar do jogo, quando soube que eu era luciferiano. Na época eu era luciferiano, hoje eu sou ocultista, né, porque tudo passa. Teve a questão do auge luciferiano, depois eu fui estudando outras coisas, principalmente os orixás, aprendi a jogar o Meridologum, e a partir daí, somente daí eu vi que ela, de acordo com a data de nascimento, a sacerdotisa nasceu em Ossá. Ossá é um dos odus mais comuns, e nas mulheres ele provoca as sangrias desatadas, as dores menstruais, as hemorragias, etc, e etc, e etc. E principalmente acontece aquele fato de as três orixás que regem de frente, uma delas, Naná, se aproximar deveras dessa menina que é médium e que não teve desenvolvimento em Umbanda, Candomblé, Quimbanda e nem outra banda nenhuma. Então acontece exatamente isso, porque o do Ossá, ele nasce dentro da arquetipologia africana, dentro da mitologia africana. Ele nasce quando Yansan foge de Ogum com uma arma forjada pelo próprio. Ela foge com Ogum, e aquela arma tinha o poder de, ao que ela apontasse, disparasse, dividia em sete partes. E por isso que tem o Odu que cai com 7 búzios, que significa ferimento. É um Odu tão terrível, né? Porque é a ferida de Ogum. Tanto que não se pode dizer o nome desse Odu depois das 18 horas. E a gente preza muito por isso. Então um dia Ogum acordou e viu que Yansan havia fugido com um galã que apareceu lá, e esse galã era nada mais nada menos do que Xangô. Então Ogum guerreiro o perseguiu, e todo mundo sabe qual é a fama que Ogum tem, né? Ogum, ele é terrível na caçada, ele é, sabe, ele é tremendo, ele é um verdadeiro serial killer, no sentido de caça, de caçar o humano e tal. E é isso que está no livro Os Orixás, de Pierre Verger. E quando ele encontra o casal, quem vai defender, em vez de Xangô partir para a batalha, mas Xangô é o juiz, quem parte é a guerreira, que é Yansan, e fere Ogum, dispara a arma contra Ogum, que a presenteou com a arma, né? Ferindo ele 7 vezes, e em resposta ele atinge ela com a arma que divide uma pessoa em 9 vezes. Então, nós estamos aqui falando da história da deusa dos orixás. Nós estamos falando da história de Ogum e de uma história de drama e de sofrimento, porque nós temos aqui no Odu de 7 búzios abertos, temos a ferida de Ogum. Em Ossá, nós temos a ferida que Ogum fez em Yansan, uma ferida terrível. Então, segundo a leitura do jogo de búzio, Nanã se aproxima ali da sacerdotisa e busca destruir o que ela semeou durante todo o ano. Então, daí o terror quando chega dezembro para ela. E, ao meu ver, isso é muito difícil, porque é um trauma, né? E esses traumas, eles são difíceis de curar porque eles são emocionais. No ano de 2007, eu dormindo na zona rural, na casa da irmã mais velha, fui atacado durante a madrugada por algo que tentou me sufocar, né?
E eu posso dizer claramente que não foi uma paralisia do sono, mas um ataque realmente, como diz o povo, um ataque das trevas. E fui salvo pela minha irmã, que bateu na porta, entrou e acendeu o interruptor, e eu ainda vi quando o vulto passou por ela e tal. Então, a partir daquele ataque, eu resolvi que não poderia mais dormir sem nada aceso. Então, até os dias de hoje, do 2007, nós estamos em 2025. Eu, para dormir, mesmo que esteja claro, as luzes da cidade batendo sobre o local onde eu durmo, eu preciso acender uma vela ou uma lâmpada, alguma coisa, e aí é que eu consigo adormecer em paz. Não existe nada na noite, não há nada. O que é que poderia haver na noite? Os problemas de alergia, os problemas dos ataques, os problemas que aconteceram a nível paranormais no meu templo, na minha casa, eles foram, depois principalmente do Ebó-Ebori, e ele serviu para isso, quando Exu foi alimentado, então eles foram dissolvidos. Então, logo nos 5 primeiros anos, havia muito esse problema de telecinésia, de alergia, muita coisa a nível de assombração. E o que aconteceu? Aconteceu que depois do Ebó-Ebori eu fiquei bem, mas particularmente na noite eu ainda só durmo se tiver alguma coisa acesa. Não adianta você falar para mim e dizer, olha, não vai acontecer nada, não tem nada na escuridão. Porque esse é um problema emocional. Ok? É preciso que haja algo de fora, um poder tão grande quanto aquele que atacou, que me defenda. E aí eu observei claramente como era que os taumaturgos, os grandes curadores, os grandes milagreiros fazem. Para entrar em contato conosco, parou o baralho cigano, jogo de búzios, oráculo luciferiano, 819-9393-3813, 819-9393-3813, pactos, alianças, acordos, e também trabalho com anjos. E não são os anjos cabalísticos, não são esses que vocês conhecem, mas são anjos. Então, o que aconteceu? Percebendo que ela estava se desequilibrando, como acontece todo ano, eu recorri a oráculos, e nos oráculos disseram que determinado anjo pode sim ajudá-la. Então nós preparamos um ritual, e esse ritual vai protegê-la de todo mal que pode vir contra ela e as pessoas que ela ama, né? E vai protegê-la dela mesma, porque durante esse período a gente vai estar olhando, cuidando da pessoa dela, para que aos poucos, né, ela possa passar dignamente pelo mês de dezembro. E aí a gente vai notando uma coisa muito interessante, como acontecia quando Hillel Ben Shahar, né, o grande guia nosso, havia uma senhora que mora a 9.000 quilômetros de distância, lá em Palermo, Itália. E ela sofria de dores terríveis, micrânia, terrível. E muitas vezes ela não participava dos nossos rituais online, porque ela mandava, sabe, ela toda cheia daquelas agulhas de acupuntura. E não eram as agulhinhas, eram as agulhonas, para ela poder dormir.
E uma vez, quando o Hillel Ben Shahar incorporou o grande guia da casa, ela mandou um uísque e pediu para que ela curasse. Ela ajudava muito o nosso templo. Então, eu queria incorporar e queria canalizar o taumaturgo, o grande milagreiro. Eu não acreditava pessoalmente que isso poderia ser possível. Mas a sacerdotisa Lakshmi disse: não, mas aqui está acontecendo muitas curas. Os daimon curam. É uma coisa incrível, e isso é realidade. Hillel Ben Shahar chegou e conversou com as meninas e depois foi pegando as fotos e pegou a foto dela, somente a foto. Tomou uma dose do uísque que ela mandou, um uísque 18 muito bom, e disse: olha, isso aqui ela trouxe de casa de Candomblé, casa de Macumba. Eu vou tirar, mas ela não deve mais vir em casas desse tipo, porque para ela não deu certo. Não dá certo. Dá certo para muita gente, mas para ela não. E aí ele somente passou a mão sobre a foto uma vez só. E essa mulher foi curando e se curando paulatinamente. Aconteceram outros milagres a distância, quilômetros mais quilômetros de distância. E eu queria saber como é que aquelas curas aconteciam, né? Temos um livro que explica muito sobre isso, que vocês já devem ter ouvido falar. Se não viu, coloca aí o Poder do Subconsciente. Tem muita coisa, muita gente dando aula a respeito disso aqui, né? E no livro Dogma Ritual de Alta Magia, Eliphas Levi dá o segredo, né? Uma mente alterada, uma consciência alterada pode provocar curas, né? E ademais eu viria descobrir mais tarde que também tem o Odu, que é o Odu Ofum, que é o Odu de cura. Então tudo isso veio somar. Tudo isso vem somar, né? Tudo isso vem. Como é que essas curas acontecem? Então no jogo a gente vê como é que essas consciências se tornam alteradas e promovem a cura. E aí é que entra o nosso título de hoje, que é O Universo é Você. Toda vez que a gente fala sobre universo, a gente gosta de assistir aqueles documentários da Lua, do Sol, do que está acontecendo e etc e tal. E a gente não se liga muito na questão da física quântica, da engenharia quântica, de como que essas coisas acontecem para mim e para você. E é uma coisa absurda, porque o mundo que vemos é o mundo que somos. Isso é muito importante você entender. O mundo que nos atinge, é o mundo que somos. A palavra universo quer dizer um verso. E a gente procura multiversos fora desse universo, né? Que chamamos de Via Láctea. Contudo, os multiversos estão em nosso derredor. Pessoas com pensamentos, com crenças e sentimentos completamente diferentes. São os multiversos. Cada pessoa é um universo à parte. Então, o que nos atinge é necessário que esteja na mesma sintonia que o nosso universo. Eu explico. Nenhum pensamento externo pode lhe atingir se
você não tiver na sintonia. Nenhum problema financeiro que lhe proíba de pagar as contas, etc. e tal, no final do mês, vai lhe acontecer se você não tiver na sintonia da carência. Nenhuma doença vai lhe atingir se você não tiver na frequência da doença. Também arma de fogo, bala, faca, etc. não vão lhe atingir se você não tiver na frequência. Também você não será atacado por gato, cachorro, etc. se você não tiver na frequência. Toda vez que pensamos na lei de retorno, nós pensamos em algo que a gente joga para o mundo externo e volta para a gente. A gente acredita que são ações físicas. Só que Krishna diz que pensar também é agir no mundo mental. E Jesus dizia que se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Então observe, o pensamento é a lei. O que lhe dá retorno não é o mundo externo. Há toda uma engenharia, há todo o seu universo. As milhares, os milhares, né, de neurônios fazendo bilhões de sinapses. Você é um universo. Você é uma galáxia. Ok? Então, quando você está só, o que você pensa em relação ao sexo oposto? Se você se sente agredido, jogado, lançado fora, se você tem raiva do sexo oposto, isso acontece, né? Aconteceu agora com o Red Pill, que machucou a menina. Sabe, essa coisa geralmente a mulher sente. E se ela não tiver na sua frequência, ela vai se afastar de você. Porque o que une uma pessoa a outra são as frequências, são as vibrações, os iguais no que se refere às vibrações se atraem. E os diferentes se repelem. E eu sei que isso é muito difícil porque nós sempre ouvimos aquilo, os opostos se atraem, né? Mas não é. É preciso que haja uma frequência. Porque é na frequência que você dá a permissão. Aí eu não estou entendendo, tá? Se você se senta diante de uma televisão, você vai mudando as frequências dos canais e vai aparecendo na tela aquilo que está naquela vibração no canal. Aquilo ali é uma frequência que você modificou e ali naquele aparelho acontece. Materializa-se diante de você a imagem. As pessoas que não creem em física quântica, em que o invisível trabalha, como é que elas convivem com o Wi-Fi? Você está na cozinha e você está do lado de fora e você está ligado em algo que você não toca.
as ondas do Wi-Fi atingem seu celular, que é preparado para recebê-lo. Tanto é que se você colocar um rádio, o rádio comum ele não vai acessar as ondas do Wi-Fi. Então toda a sua agressividade ela volta para você. Então não é o que uma pessoa diz de você que lhe prejudica, que lhe amaldiçoa, que lhe deixa numa situação que lhe entreva. É necessário que você esteja na frequência. E para que as coisas externas aconteçam, elas precisam acontecer na mente. O poder subconsciente diz que o que você vê aqui vai poder pegar aqui. Então, você é o seu universo. Tudo que Jesus falava de amar o próximo, tudo que ele falava, tudo que Buda dizia, não se referia ao outro, mas se referia a você, ao seu universo. O seu universo agressivo, o seu universo invejoso, maligno, a sua vontade de prejudicar o outro quando você poderia ajudar, atrai para você as coisas que você produziu no seu sentimento através do seu desejo, através de sua fé. A sua conta bancária diz como o que você pensa do dinheiro. A sua saúde expressa o que você sente e pensa. Qual sua crença sobre saúde? O lugar onde você mora diz muito sobre você. Sendo assim, você vive em frequência. Quando você entende essa questão de frequência, que o universo é você, e aí você começa a olhar para as pessoas que moram em periferias, em lugares extremamente barulhentos, infestados de cachorro, etc. e tal, você não vai nunca mais dizer que o inferno não existe. Ele existe aqui mesmo. Aqui mesmo nós vemos pessoas em situações, aqui mesmo nesse mundo, morando em lugares, convivendo com certas situações, que aquele pedacinho ali de rua é completamente infernal. A pessoa que vive em carência, que chegou um camarada aqui e disse, quando tá tudo certo eu não consigo viver bem, só consigo viver bem no caos. Então essa pessoa sentimentalmente e afetivamente, ela vive no inferno particular, criado por ela mesma. Claro que na psicologia a gente vai encontrar os motivos. A psicologia vai servir para isso. Os motivos dessa sintomatologia, que uma vez a causa sendo entendida, acontece a cura. E aí nós teremos um bocado de coisa que deveria ser assim, mas não é, como é o caso da constelação familiar, da terapia de vidas passadas e de outras coisas que vão mexer com o passado do indivíduo, deixa a ferida aberta e aí o corpo fica em defesa. Não é em defesa, mas em defesa. O corpo fica atento e a pessoa não consegue mais relaxar, porque o operador abriu aquela ferida
e não soube como fechar. Abriu aquele portal daquela dor intensa que a pessoa ficou, e aí a pessoa entra em depressão profunda. E aí, quando essa pessoa entra em depressão profunda, então elas percebem que mexer com o passado daquela forma ali não foi salutar. Não foi. E o que é que acontece? Acontece que existem curas que são tranquilas, que são boas de se trabalhar. Algumas delas estão no livro Os Segredos da Mente Milionária, ou Os Mistérios. Não lembro, quem souber e quiser pode falar aqui. O Segredo e outros existem através de servidores astrais, particularmente os de Tommy Kelly, os de Lua Valentia, através sabe, de coisas que precisam ser disciplinadas, trabalhadas. A pessoa tem acesso ao mundo mental em que ele equilibra, e aí todas as coisas equilibram, principalmente os orixás. Sim, existe um caminho que é justamente o trabalho com o ori, a cabeça. Né? Porque quando você chega em terreiro de candomblé e lhe pedem para dar o ebó-ebori, a iniciação, você precisa de muita gente, de atabaque, etc. e tal, para fazer aquilo acontecer. Aquela festa é uma coisa completamente externa. Mas o ori, ele pode ser trabalhado diariamente, tirando os pesos, né? Fazendo as coisas acontecerem. E a pessoa fica muito bem. Porque você precisa, né? Aquela coisa não fazia parte do seu universo, mas no momento em que você permite que aquela pessoa trabalhe sua cabeça, seu campo energético, as coisas todas, então ali começa a acontecer a cura financeira, emocional, sexual, etc. e tal. Então não fique pensando que você vê o universo como ele é. Não, as pessoas, cada uma vê o universo completamente diferente. Porque, por incrível que pareça, você é co-criador. Ok? Quando você vê tudo que todo mundo vê, mesmo assim você vê diferente. Porque é importante que você saiba que suas digitais são diferentes da outra pessoa. Então, você não pense que você vê a mesma coisa como a outra pessoa viu. Ela interpreta diferente porque ela é um universo. É um universo à parte. Por isso que o que ela está vendo pode repercutir malignamente na vida dela, em diversos setores, ou beneficamente em diversos setores, porque ela interpreta diferente. É uma questão cognitiva, não é? Você não vê a realidade toda, né? Você tem a sua cognição, que dependente de sua amplitude intelectual, mental e moral, ela pode quase que abarcar o conjunto. Mas quando essa sua cognição, essa intelectualidade, essa moralidade, essa espiritualidade, ela é pequena, você não consegue ver a realidade, porque a realidade é o conjunto. A sua cognição diminuída, ela vai fazendo cortes da realidade. E você vive diante dessa coisa aí, diante dessa situação. E os cortes que você faz na realidade vão prejudicando, né, a sua saúde, o lado profissional, o lado afetivo e etc. e tal. Amanhã a gente vai estar trabalhando essa pessoa que tem terror de dezembro, tem milhares de pessoas, né,
que acreditam que dezembro é difícil, entre em contato. Marque seu jogo de tarô, seu baralho cigano, entre em contato. 81993933813 e vamos trabalhar esses medos de uma forma efetiva, né? Se você é católica, se você é cristã, anjos podem ajudar, né? Se você é neutra, mas gosta de magia, os servidores astrais podem ajudar. Até os daimons de Goethe podem ajudar. E é uma forma que a gente vai jogar para ver qual dos daimons, qual dos anjos, né? qual orixá até pode resolver isso de você de uma maneira simples, de uma maneira que não lhe prejudique, não seja uma extorsão financeira e nem lhe prejudique, independente do local onde você esteja. Isso é física quântica. Você é o seu universo. Eita!